A gente fala muito assim sobre a importância de desenvolver algumas características, o advogado desenvolver características empreendedoras, né? Porque na faculdade a gente não aprende sobre Não, empreendedorismo. com certeza. E isso também não é um privilégio só nosso, né, operadores de direito, mas de qualquer outra área. Eu tenho irmãs Sim, da área de saúde, né, e sofreram o mesmo problema. Então, nós precisamos, por nossa própria conta, buscar esse desenvolvimento empreendedor. E dentre as características do empreendedor, até ensinadas pela ONU, através do Empretec, né, que é executado ok, no Brasil pelo SEBRAE, ok. são 10 características importantes. Dentre elas tem a rede de contatos, a capacidade de fazer networking, né? Networking, ok. Então, este momento aqui, de uma reunião dessa, que a gente fala, vamos abrir as câmeras e tal, vamos nos conhecer, é uma forma da gente estar se conhecendo, fazendo parcerias, tá indicando, né? Isso ao longo do tempo acaba surgindo novos negócios através da indicação. Então é muito importante, né? A gente estar participando de clubes, não agora, né, com essa pandemia, mas Sim, sim, Lions, Rotary, sim, maçonaria, sim, clubes de serviço de modo geral, né? Porque quanto mais conhecido a gente é, mais negócio a com gente gera, certeza, né? com certeza. E no agro é a mesma coisa, né? Porque Com? existe, como você estava dizendo, essa questão assim, lá é difícil você trabalhar com marketing jurídico, porque como é que Sim, você chega, o pessoal não, nem está preocupado em ter rede social, nem está preocupado com não tenha internet. dúvida, Então, você acaba, né, tendo tenha que dúvida. participar de eventos Sim, com e certeza. alcançar por indicação Sim. muito importante no setor. Né? Fiz muitos, assim, no. Eu. Você quer que eu introduza? Ainda vamos bater um papo? Ah, Tá, eu tô falando um sim, pouco de vamos. mim. Então, assim, há 5 anos, eu 100%, eu nunca, já vou iniciando, para o pessoal já entender, Fique à eu, vontade, já está na hora. tá, eu já, bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aí, o James principalmente, que deu uma força, o Helvas, que acho que eu acho não, eu fiz o primeiro curso dele das grandes teses, eu sou da primeira turma do Helvas, nem lembro quanto tempo isso faz, mas já faz um bom Acho que tempo. foi 2013. Né? Por aí, eu sou da primeira turma dele das grandes teses. E agradecer a todos vocês aí, passar um pouquinho do meu dia a dia, que realmente eu acredito que é bem diferente do de vocês, quem está na vida forense aí. Tem alguma coisa? Seu áudio, viu, James? Bom, Oi, Nil, meu que desliguei aqui o áudio, viu? É. Chegou o Álvaro aqui agora. ok. Então, vamos lá, voltando. Por que eu estou no agro? Eu sou advogado, administrador de empresas, eu acabei cursando as duas universidades. E estou no agro, estava contando isso para o James, porque eu venho disso. Minha cidade, eu chamo de minha cidade porque foi lá, eu fui para lá muito, muito cedo, 1 ano de idade. E Duartina é uma cidade aqui no interior do estado de São Paulo, hoje é uma cidade de 11.500 habitantes. E ali, para vocês terem uma ideia, a cidade tem 93 anos, minha bisavó morreu com 99 lá. Então nós estamos na cidade desde quando começou, e ali eu fui picado pelo bichinho do agro aí, pelos cavalos, por boi, por essa vida rural, e iniciei. Seja bem-vindo aí, Roberto. E peguei o gosto, quando me formei, comecei a atuar. Eu nunca atuei com direito do trabalho, ou civil, ou qualquer coisa diferente do direito societário e empresarial. E tinha um pouco de tributário, eu tentei me especializar, virar o caro tributário, mas eu vi que eu não nasci muito para direito tributário, nunca foi muito meu forte. Mas o direito societário, direito empresarial, eu sempre atuei como PJ, eu nunca atuei como pessoa, tive clientes pessoas físicas e sempre como pessoas jurídicas. Nos últimos 5 anos, a cada 10 clientes meus, nós tínhamos um escritório grande aqui em Campinas, por uma fatalidade, uma perda do meu pai ou outros fatores. Há 5 anos, dos meus 10 clientes, 50% eram do agro, agroindústria. Foi até uma terapia voltar forte para mim, para a roça, uma indicação até da minha mãe na época. E eu voltei forte para a roça, e aí, tocando no que o James acabou de dizer, eu consegui, com a minha barba branca, eu tinha exatos 40 anos na época, unir o útil ao agradável, que era estar na roça e conseguir atuar na roça. E por que isso? Porque a atuação no agronegócio ela é bem diferenciada. No quê? O fio do bigode ainda vale muito, a indicação ela é 100%, a desconfiança do produtor rural é enorme,
tá? Porque normalmente ainda nós temos 90% aí dos produtores, são pequenos produtores, e você não tem. Na verdade, a gente teve muitos colegas nossos, consultores e outros nomes, que acabaram enganando essas pessoas. Né? Todo produtor, é impressionante, todo produtor que eu vou, ele tem uma história de que venderam um papel para ele que não serviu para nada, de que cobraram alguma coisa. A comunicação é muito complicada no agro. Tá? Hoje a gente tem um problema de internet absurdo. Né? Então, assim, o boca a boca, os eventos, as feiras que eu participo, que eu atribuo esse meu, entre aspas, sucesso no agronegócio, pelo menos para mim, né, o meu sucesso pessoal, ele deriva do quê? Eu escrevo muitos, já escrevi mais, hoje menos, mas muitos artigos para o agronegócio. Né? Então hoje, graças a Deus, eu estou assim nos melhores portais, acho que segunda-feira já sai um artigo meu na AgriShow. Eles me pediram para falar sobre recuperação judicial no agronegócio. É algo que, se tem uma perspectiva, eu participei do webinário com 2 juízes, são 2 varas de falências apenas em São Paulo, e se tem uma perspectiva aí de um número grande de RJs no agronegócio, que nem faz parte aí da nossa conversa, mas vamos passar porque é uma coisa muito interessante de se falar, RJ no agronegócio. É um mercado que se espera muito agora, e a AgriShow até entrou em contato, eu fiz esse artigo, vai sair, eu até compartilho com o James, se ele quiser compartilhar com vocês, vai sair na próxima semana na AgriShow. E dentro da AgriShow eu escrevo em artigos como notícias, portais como Notícias Agrícolas, AgroLink, AgroAdvisor, AgroNerd e os agros da vida. Nas revistas, a revista Agro Revenda é uma revista muito forte no setor. E isso somado com o Doutor da Roça, que na verdade esse nome foi dado, eu tinha uma participação no programa de rádio em Iturama, Minas Gerais, e criou-se o Doutor da Roça, foi um convite do Sebrae de lá, criou-se o Doutor da Roça, era o momento do agronegócio com o Doutor da Roça, Caio Godoy. E aí pegou de uma tal forma, eu comecei a usar, quiseram fazer um canal no YouTube, e aí patenteou o nome, e isso cresceu, e graças a Deus o meu retorno do agronegócio, ele vem 100% dos meus artigos que eu escrevo, de programas e principalmente do boca a boca. Né? Então, quando eu entro em uma cooperativa, quando me chama, eu faço bastante isso. Tá? É uma estratégia muito legal, se aproximar de cooperativas. E a cooperativa, sindicato, eu vou ser bem sincero para vocês, eu sempre tive muito problema com o sindicato, porque o sindicato sempre tem um advogado dentro, e esse advogado acaba, entre aspas, tendo medo de colocar um outro advogado, que acabe tirando clientes dele. Mas nas cooperativas eu sempre tive um acesso muito bacana, porque qual que é a minha intenção, e a intenção dessa cooperativa realmente é levar produtos, vamos assim dizer, benefícios para os cooperados. E às vezes o advogado que está lá, se ele não atua, se ele não está 100% no agronegócio, ele acaba desconhecendo dos benefícios, privilégios que o produtor tem. Né? Então, assim, dentro disso, e eu vou falar agora de demandas atuais, mas para passar rapidamente, nós tivemos uma fase enorme no ano passado, ainda tem, mas do Plano Collor Rural, né? Foi um produto, um momento onde teve lá em 1989, 1990, março de 90, quando o Banco do Brasil subiu a alíquota de 48, 90 e poucos %, a STJ agora falando que vai ter que devolver, deu um boom, muito advogado entrou com essa ação do Plano Rural, do Plano Collor Rural. Nós tivemos um boom de produtores rurais, apesar de estarem na cidade, terem pequenas propriedades, mas eles pagavam IPTU quando tinham que pagar ITR. Então foi feito um trabalho grande na região de Piracicaba, foi através de um contador de agro lá, que é muito amigo meu, a gente identificou vários. Né? E independente da área estar ou não dentro de uma zona urbana, se a finalidade dela é rural e ele comprova isso, ele tem que pagar ITR e não pagar IPTU. Então, assim, também isso foi feito até
sustentação oral na prefeitura de Piracicaba. Foi um trabalho muito bacana que também deu um boom. E aí uma época, também ano passado, antes da pandemia, mas que é uma coisa muito interessante, contratos barter. Eu vou até falar um pouquinho dos contratos de hoje. Hoje ele não é mais o contrato, mas para vocês terem uma ideia, quando eu escrevi o artigo de contratos barter, ele ficou... ainda me mandaram uma associação, não lembro qual que é que saiu, foi a Noreg, que é de cartórios, de registro e tal, do estado de São Paulo, mandou. Ficou entre os 5 artigos do Google sobre barter. Assim, deu um boom, porque todo produtor rural sentiu na dificuldade no começo da pandemia, e é uma modalidade onde acho que ninguém, não sei se todos já ouviram falar, mas depois é só procurar, tem meus artigos e tem também pessoas ótimas que falam sobre barter. É um contrato onde o produtor paga o insumo dele, é uma triangulação. Ele paga o insumo dele com safra, um contrato futuro, uma CPR, e é onde uma trading compra essa CPR e vende ela para fora do país mercado futuro. Então é uma trava, porque para quem tem o atacadista, que tem o hand-up, vamos dizer, para ele não interessa a soja, então ele dá um contrato de soja para o atacadista pega esse contrato, leva para a trade vende esse contrato e transforma isso em dinheiro. É um contrato complexo que envolve valores, tem que ter um valor significativo, porque senão não faz sentido, não dá para você fazer, dá, mas não tem como você fazer um barter de 500 mil reais, entendeu? Então você tem que trabalhar com valores mais significativos, mas ter um boom em empresas, tanto que até hoje tem uma colega não, ela não é advogada, é administradora, mas ela dá cursos in-house, que eles chamam, né, dentro da própria empresa, para montar departamentos de barter na empresa. Eu fui chamado por um atacadista aqui de Campinas para fazer isso, porque assim, ninguém sabia fazer, aí começou a burburar, barter, vamos fazer, e aí surgiu um mercado de barter, tem pessoas especializadas hoje que fazem, é um mercado muito interessante. Quando você pega uma cooperativa, vamos supor, você reúne 15, 20 produtores e cada um com 2 milhões, 1 milhão, aí você tem volume e aí você cria corpo para fazer. Então, vários momentos tiveram vários tipos de demandas no agronegócio. E agora que na crise, o que vem crescendo? Eu até elenquei aqui, porque tem uma, que eu até ia falar lá por último, mas vou falar para vocês agora, de cara, porque uma sempre existiu e sempre vai existir, que é o problema financeiro. Tá? Então, dívida bancária do agronegócio. Isso é absurdo o que tem, a demanda é gigantesca. E qual que é a dificuldade da dívida do agronegócio? Eu posso dizer para vocês, primeiro, nós vamos trabalhar 90% dos casos com o Banco do Brasil. Tá? É onde está concentrado o agronegócio. Então nós estamos falando de uma instituição federal, complicadíssima de se trabalhar. Se você estiver devendo para o Santander, para o Bradesco, para o Itaú, seja para quem for, você encontra com quem falar. O Banco do Brasil existe o tal do GCOR, que eu tenho um cliente da região de Araraquara, de Laranja, que está no GCOR, por incrível que pareça, do Mato Grosso do Sul. E nada a ver com nada. A dificuldade é enorme. E aí, apanhando bastante disso, porque entrar na justiça, você para resolver isso, eles, na maioria das vezes, eles já estavam sendo executados. E na justiça a gente sabe a demora que isso ocorre. E sem eles resolverem o problema que eles têm atual, eles não conseguem novos financiamentos, eles não conseguem mitigar, eles não conseguem, trava a vida do produtor. E isso eu falo para você pequeno, médio e grande. Então, por coincidência e de tanto buscar soluções, eu não tenho a solução, mas o que eu tenho hoje? Hoje, pertinho aqui de mim, isso é uma coincidência, está o segundo maior escritório negociador de dívida do Banco do Brasil, Centro-Oeste e Sudeste. Eles, no ano passado, eles tiveram aí 11 bilhões aproximadamente de reais de negociação, foram o segundo maior escritório do país. Então, quando eu entro, quando a dívida chega em mim, o problema, na verdade, chega em mim, ele já tem um advogado, que é o advogado do banco, que está executando, tá, esse produtor,
E o produtor, na maioria das vezes, já tem um advogado ou algo assim. E eu nem quero entrar no jurídico disso. O que ocorre, o que eu tento fazer é viabilizar, desburocratizar, através desses parceiros, o que nós podemos fazer de fato. Tá? O que ocorre, na verdade, é a dívida. Porque o produtor quer resolver. E tem escritório que senta em cima do processo e dificulta a vida dele. E ele fala assim, doutor, eu quero pagar, eu posso pagar, eu quero entrar num acordo. Mas tem escritório que realmente vai dificultar totalmente a dívida dele e a vida dele. Então a gente sabe que ele tem lá um valor principal de X, que hoje está 6X, que dá para resolver isso por 3X, mas por conta de honorários, ou seja o que for, o escritório acaba travando isso. E trava realmente a vida. Então, quando chega em mim, o que eu faço? Eu levo para quem realmente olha e fala assim, olha, dá para resolver por tanto. Eu não excluo o advogado de jeito nenhum, o escritório vai receber os honorários dele, mas eu vou conversar e vou ser um intermediador, um mediador entre o escritório e o produtor. Tá? Porque isso acontece demais. Então, a dívida, ela existe, esse mercado de dívida bancária, ele existe e isso não vai ter fim. Eles vão sempre dever, porque você vê, está chovendo demais. Para uns é bom, para outros está atrapalhando. Então, você conforme a sua cultura, para alguém a chuva está ajudando. Graças a Deus o cara quer que chova. Tem uns que está chovendo demais, está acabando com tudo. Então, para nós, eu tenho isso. O que vamos falar assim, é um mercado muito bom da dívida. É difícil trabalhar porque o banco é federal, mas nós conseguimos viabilizar alguma coisa. Né? Nós conseguimos, assim, pelo menos nesse trabalho, principalmente, eu não cobro nada na frente. Cobrar na frente é um problema muito grande no produtor rural. Tá? Você fala, para isso vai ser X, vou ter que te cobrar. Eu trabalho no êxito na grande maioria das vezes. A hora que o benefício cai no bolso do meu cliente, ele me paga uma porcentagem daquilo. Normalmente é assim que eu trabalho. E onde mais? O Banco Safra teve grandes demandas do Banco Safra, aí já clientes maiores no Centro-Oeste. Para vocês terem uma noção, eu cheguei a almoçar dentro do Banco Safra da Avenida Paulista, em São Paulo, de sexta-feira, porque eu tinha tanta demanda contra o Safra, e eu falo para vocês, não jurídica, nenhuma delas. Eu tive uma demanda jurídica para o Safra, foi onde eu fiz o meu nome lá, que foi derrubar um leilão que eles fizeram de forma ilegal. E aí deu um problema muito grande. Eles chamaram para me conhecer. Porque, entre aspas, o banco teve prejuízo, ele teve que devolver o dinheiro do leiloeiro, 5%. Um cliente me ligou no domingo à noite, na segunda-feira eu estava lá, na terça-feira eu derrubei o leilão. Eles me chamaram e eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu entrei no sexto andar do Safra, onde é o jurídico, abriu-se a porta, eu estava sentado, eu estava superintendente jurídico do Centro-Oeste, vice-presidente do Centro-Oeste. Eles falaram assim, quem é esse caipira que está me ferrando? E aí eu entrei, nós começamos a conversar, e dali nós viramos grandes amigos, até no amigo secreto deles eu acabei entrando. Então, o Safra também tem clientes no Centro-Oeste, principalmente, ele é muito forte, e tem clientes que têm grandes problemas com o Safra. O que eu faço? Já tem advogado constituído, não tem problema nenhum. O cliente me liga, eu pego o processo dele, entro no Banco Safra, marco a audiência lá com o superintendente, com o meu amigo, falo, cara, estou com o cliente aqui, tem o James, vamos dar uma olhada no caso dele. O que a gente consegue fazer de fato para ajudar essa pessoa? Porque o escritório seu lá que você contrata terceirizado está travando a vida dele. E ele quer resolver. Ele falou, então media isso, dá para fazer isso com o tanto de entrada? Ótimo, eu vou ligar para o escritório, me apresentar e nós vamos começar uma negociação. Então isso é um mercado enorme. Tá? Para quem é, se vocês, não sei a cidade que vocês estão aí, mas qualquer cooperativa, associação, se você falar sobre isso e quiser fazer um workshop, dê um nome que deu hoje em dia, live, webinário, e falar sobre dívida, eu fiz isso em Piracicaba, pelo meu finado pai, no tal do coffee break, né, que se fala, que eram 15 minutos, começou às 8h30 e até às 11, no coffee break de 15 minutos, e eu sentei para tomar café, eu estava com uma colega do lado, fez fila, com cartão. Doutor, põe o senhor em contato, porque eu estou com problema desse doutor, o senhor entra em contato, doutor, porque todos eles têm. Né? Então, dívida bancária, e a gente consegue, assim, pelo menos ter um cenário do que está acontecendo de fato com produtores,
isso é um mercado muito interessante, porque as dívidas normalmente são de valores consideráveis, você não vai ter dívida de 50, 60, 70 mil. As dívidas sempre são valores mais consideráveis e que é bem interessante de a gente abordar, principalmente via cooperativa, associações, aí vai depender de cada região, de cada um, que é onde você consegue se aproximar. Né? Eu escrevi muito em jornalzinho de cooperativa. Né? Então eles têm o tabloide deles, não chega nem a ser um jornal, né? Então eu entrava com eles para colocar, falar do artigo, quando dá o boom de alguma coisa, quando a STJ decide alguma coisa, ou seja, como for, a gente consegue colocar alguma coisinha ali e fazer um artigo sobre o tema e, obviamente, ter algum retorno sobre isso e começar a estreitar relacionamento, criar confiança, né? Porque eu atuo para 2 escritórios de São Paulo, porque é o que eles falam, doutor, nós aqui temos um braço agro que é você. Né? Você é corpo agro, né? Eu ando de bote velho, de camisa xadrez, eu tenho caminhonete, eu fumo paeiro, eu vou pra roça. Eu falo a língua deles. Porque, sinceramente, chegar de C200, nem sei essas Mercedes chique lá, de terno e gravata, Mont Blanc, pra falar, ele vai botar você pra correr se não for no tiro. Não é? Porque eles não é assim. Né? Eu trato meus clientes, se você olha meu cliente e fala assim, aquele tipo de pessoa que fala, nossa, deve ser um tadinho. E ele tem 4 mil cabeças de boi e 4 mil hectares de soja plantado. Né? Então, assim, é gente simples demais. Né? Tem muito problema que eles compraram terras a preço de banana e hoje está valendo o preço de ouro. Então, vamos pular a dívida e eu vou falar para vocês um pouquinho. Está até fugindo do que eu tinha feito aqui, mas a gente vai conversando e vai levando. Olha, sobre pergunta, o James me disse que acho que a dinâmica da coisa é melhor no fim, né? Da gente, que eu gosto mais. É a parte que eu mais gosto de trocar essa prosa entre nós, e porque eu tenho também muito a aprender e a gente conseguir. Então, se vocês quiserem anotar, escrever, da forma que vocês acharem melhor, se quiser interromper alguma coisa pontual também. Perdão, a pergunta aqui para mim, texto, aparece muito rápido, eu não consegui ler tudo, mas depois você quiser. Eu vejo aqui. Tá, depois. Mas pode ficar à vontade, viu, doutor Carlos? Caso você queira abrir para pergunta. Fiquem à vontade. Se alguém quiser interromper, mandar um texto, quero perguntar. Na verdade, a gente está aqui para aprender juntos. Eu estou passando a minha experiência, o meu dia a dia. Outro ponto que hoje, eu vou inverter, hoje também, que eu tenho muita demanda no agronegócio, que é uma grande dificuldade, porque o que eu quero deixar claro para vocês, eu não estou aqui para ensinar ninguém, não, vocês devem, alguns têm mais experiência do que eu, mas o agronegócio, você tem que lembrar, por mais que seja, o mercado é milionário, os valores são milionários, mas na maioria das vezes você vai tratar com gente simples. Tá? Você vai estar tratando, tem que ter isso em mente. Você vai tratar com uma pessoa que às vezes não tem instrução. Por mais que eu tenho aqui, seu João Batista Café, ele fatura, é uma empresa, né? Mas que eles não consideram, por isso que a maioria está na pessoa física, por isso que tem vários problemas. Mas assim, ele tem uma empresa, que é a safra dele de café anual, que ele fatura 4 milhões. Então, pô, é uma empresa pequena, uma empresa que tem, se fosse uma empresa normal, estaria faturando 300 mil por mês, então ele tem 4 milhões de faturamento anual. E se você for lá, você fala, não pode ser esse homem. E aí, nós vamos entrar até em outro problema, que é a sucessão, porque ninguém quer também. Os filhos foram para São Paulo estudar, até por eles pedirem, né? Porque na época, na minha época, ficar na roça era para quem não tinha estudo. E hoje esse mercado mudou em todos os sentidos. Ou você acompanha, ou você cresce e estuda sobre algum negócio, ou você está fora. E isso da porteira para fora e da porteira para dentro. Né? A gente vê hoje das startups no país, mais de 50% são voltadas para o agronegócio. Não, tem startup para tudo, mas a metade delas é para agronegócio. Porque para dentro da porteira, se ele não tiver tecnologia hoje, ele não consegue ser competitivo e não consegue vender o produto dele no preço que os outros estão vendendo. Então, é mais do que necessário eles se atualizarem. Então, para estar hoje na propriedade, ou seja como consultor, ou seja como sucessor, a pessoa tem que estudar e muito, porque senão ele está fora. O que muitos estão fazendo, que é um próximo passo que eu vou falar, vendendo. Aí você cria um outro mercado.
eu vou sair do negócio. Às vezes porque eu quero, às vezes por falta de sucessão. Mas voltando, esse eu vou deixar por último, que é o mais hoje, é o que é a maior demanda, eu vou falar para vocês de contrato. Contrato é uma coisa dificílima no agronegócio. Por incrível que pareça, 2021, eu mesmo passo isso com a minha família, tá? A gente tem uma terrinha aí arrendada e contrato principalmente de arrendamento. Contrato, o primeiro deles, arrendamento, estatuto da terra. Que simples, um contrato simples, mas raro de se ver. Você vê, obviamente, você vai pegar uma Cosan, uma grande empresa, cana, não tem como, hoje em dia todos fazem e tal. Mas eu vou falar para vocês, eu compro em leilão gado, então eu compro sem cabeça e vou arrendar uma terra para pôr. Você pode ter certeza que 90% não tem contrato, tá aqui no fio do bigode. E eu passo grandes dificuldades com isso. Por quê? Porque normalmente quem arrenda é uma pessoa simples. Tá? E quando eu digo simples, entenda assim, simples até de natureza, de alma, não só de conhecimento. Tá? Vamos falar assim, hoje em dia é uma pessoa boa, né? É uma pessoa de boa índole. É difícil. Os picaretas vieram de fora e se aproveitaram dessa, na maioria deles, obviamente, se aproveitaram dessa inocência do pessoal. Então, o arrendamento, que ele tem um mínimo de 3 anos, com renúncia de 6 meses, esquece. Né? O pessoal não faz, e aí quando o dono da terra vê que aquilo está sendo bom, isso eu vou falar para vocês, eu advogo para aras, eu advogo para jockey, para muito pessoal que dá treinamento de cavalo, eu faço, né, uma modalidade chama apartação, e aí o pessoal coloca o aras dele, o centro de treinamento, investe, e aí a hora que tá bonito, cria nome, o dono da terra fala assim, sai, tô com um caso desse essa semana. Então o cara investe lá 100 mil reais, arrenda a terra e fala tá no verbal. Né? E aí para provar no verbal a gente sabe como é isso na justiça, o quão complicado que é quando parte pro verbal. Então, esse contrato de arrendamento, por mais básico que ele seja, é um contrato que eles sofrem muito, porque eles não fazem. Você chegar numa cooperativa e ver, a maioria da terra hoje é arrendada, né, o pessoal arrenda, e você não vai ter contrato. É difícil porque para eles é um custo e não precisa. Eu faço no bigode. Só que aí quando dá o problema, a gente sabe de estar no bigode para resolver o quão difícil isso é. Então é um dos contratos que mais tem demanda, é o arrendamento. O contrato de compra e venda, tá? É um contrato que seja de insumo, seja de mercadoria, seja de animal, seja de propriedade. É um contrato que eu tenho uma demanda considerável. Tá? Eu acho que eu nem falei no começo para vocês, mas eu atendo hoje principalmente o produtor rural, pequeno e médio, tá? Porque o grande ele está em grandes bancas aí em São Paulo, o cara que tem realmente seus 200 mil hectares e 100 mil plantados, esse cara está em São Paulo. Mas o pequeno e o médio produtor é o meu cliente. A agroindústria, tá? Então eu tenho clientes de uma agroindústria hoje que fatura, desde na pandemia agora, 50 mil reais, a cliente que fatura 15 milhões de reais mês. Então, aqui em São Paulo eles gostam de chamar de middle market, né? É esse cara que tem aí seus 250 milhões de ano de faturamento e o cara que fatura 1 milhão por ano, aos 250 milhões por ano, tá dentro do que eu atendo. Hoje em dia atendo aras, né, alguma coisa dentro daquele boom que eu comentei no começo, teve muito desmembramento de aras, né? Aí eles querem fazer pequenos sítios, 20 mil metros, que o INCRA exige, né, para ser uma propriedade rural. Então, eles teve esse boom de você ter sítios em condomínio fechado, né? Isso ainda tem um mercado que se explora muito, e aí você tem que fazer toda a parte, porque tudo isso envolve CAR, CCIR, e por aí vai a documentação do agronegócio, que nós vamos falar um pouquinho depois. Então, assim, o contrato de compra e venda também é um contrato que eu utilizo muito. Contrato de importação, muita coisa, né? Eu tenho clientes que trazem insumos da China e também de alguns países da América Central, da África, principalmente também, tem muita coisa que vem de lá, do Oriente Médio. Então, assim, contratos de importação, não é minha especialidade, mas muita gente trabalha com desembaraço aqui,
eu tenho um parceiro que é um contador, ele é a esposa, e eles fazem 100% agronegócio. Né? O escritório deles é como o meu, só que eles são contadores, eles não atendem nada fora agro. Então eles também têm os problemas deles lá, que ele acaba passando. Contrato que eu faço bastante também, põe dinheiro, integraliza capital, põe sócio, tira sócio, porque na crise aqui muita gente quis sair, distribuição de capital, a maioria dos contratos sociais não estão blindados, e isso não é só no agro, né? Então a empresa 90% aí familiar. Quando há sucessão, que é um tema excelente, sucessão, acho que foi eu tenho 4 artigos sobre sucessão, acho que foram os artigos que mais andaram meu, mas quando tem a sucessão, aí tá lá que pode entrar o genro, a nora, o papagaio, o sobrinho, aí todo mundo entra, aí todo mundo quer ganhar e a empresa vai quebrando. E aí vem os meus amigos de fundo de investimento e adora isso, espera sangrar bastante para comprar, isso acontece em tudo e no agronegócio muito, né? Porque é sempre isso. Imagina assim, mesmo na empresa, a empresa antiga de agro, ela foi fundada por alguém simples e que não queria que os filhos ficassem e tudo cresceu. Eu falei, acho que eu falei pro James agora, nós estamos numa era que milho está valendo soja, soja está com preço de boi e boi está valendo ouro. Né? Então o agronegócio está na crista, realmente as demandas são enormes. Para vocês terem ideia, eu tenho um cliente meu que paga com bezerro, tá? Então, assim, ele me paga literalmente, os meus contratos com ele são, meus honorários são pagos em bezerro. E eu negociava no horários com ele em bezerro há um ano atrás, a R$ 1.100 um bezerro branco, que a gente fala, de 10 a 12 meses, que saiu da desmama, 7 arroba, era R$ 1.100. Hoje, eu não consigo comprar esse bezerro por menos de R$ 2.000. Então, assim, dobrou em um ano o preço. Tá tudo um absurdo. A arroba do boi batendo recorde. Então, o agro tá num absurdo apesar de ele carregar o país, sempre carregou, aquela foto do trator carregando o mundo, eu acho fantástica, porque é a verdade, né? A participação do agro hoje no PIB é absurda, mas assim, a demanda que a gente tem por clientes, contratos de empresa mal feito, e que a pessoa só vai pensar nisso a hora que morrer, né? Ele não pensa nisso agora para ele é um custo ajeitar, ou seja, criar uma holding, seja o que for, ou ajeitar o contrato social dele, na hora só que morre. Então, eu fiz um trabalho muito legal aqui. Eu tenho um estreito com umas cooperativas. Falei, pede o contrato social de todo mundo. Eu fiz a análise do contrato e, sem cobrar nada, passei um parecer breve de cada um, só falando o que dava para ser feito. Onde tinha os erros e os perigos daquele contrato. Né? Contratos que não tinham atualização contratual de anos. Né? E o pessoal, aí a hora que morre, não sabe nem onde está, liga para o contador, a hora que vai ver, fala, nossa, não, mas no meio do caminho eu pus aquela casa que eu tinha, que eu vendia a chácara, integralizei, lembra? Eu tinha falado com o seu pai no almoço. Aí, como a gente brinca aqui, na hora de dar injeção, você não acha a bunda. Entendeu? Aí, meu amigo, realmente você pode esquecer, porque ficou naquela conversa de padaria. Que eu falei com o seu pai, com a sua mãe, eles sabem, seu irmão, porque a atualização já tem coisa integralizada, o contrato está fora da realidade da empresa. E eu fiz muito. Alguns não querem saber, encara como custo. Né? Quando era para criar uma holding, que você era alguém já que tinha muito imóvel, né? E aí você falava para ele, ó, só quando morrer o ITCMD que você vai pagar sobre esses bens aqui é um absurdo. Então vamos criar uma holding. Né? Aí eu trazia colega que é expertise em holding, que virou também, teve seu boom, todo mundo querendo, né, criar, algumas pessoas de patrimônio grande morreram no agronegócio e amigos ficaram sabendo quanto gastaram. Aí paga para o advogado o que for preciso, porque aí precisa fazer. Porque senão você não transfere nada, então é preciso fazer um inventário. E aí gasta uma fortuna. Né? E se tivesse preparado isso antes, né, com certeza teria um custo bem menor do que esse. Então os contratos sociais de integralização, tira sócio, também é um trabalho interessante. Isso sempre, gente, olha, eu sou muito próximo ao pessoal que é do agro. Eu sou porque todo final de semana eu estou em prova de cavalo, né, eu vivo isso, né, a gente tem ranchinho, então assim, mas
porque a única forma de a gente estar próximo deles e eles nos contratarem é na base da confiança. Né? Ou é na indicação realmente, ou você na sua região começa a desenvolver material focado para o agronegócio. E não adianta querer falar, pelo menos meus aqui, tá? Eu trabalho muito centro-oeste, interior de São Paulo, sul de Minas, e não adianta querer vir com juridiquês. Não é? Advogado a gente tem tanto para escrever, eu escrevo de uma forma didática absurda, como se eu estivesse escrevendo para uma criança entender, quanto no falar. Né? Para mim falar é simples porque eu fui criado desse jeito, então, mas quanto no falar, não adianta querer complicar, enfeitar o pavão, porque ele vai achar que você está vindo com conversa furada, porque você fala para ele, olha, é uma procuração extrajudícia, adjudícia, né? Ele não assina mais de jeito nenhum. Entendeu? Que ele vai te dar um poder daquilo que ele não faz ideia. Então não adianta o nosso latim e os termos lindos no agronegócio. Porque eles sempre vão ter na cabeça. Isso eu falo para vocês, quem eu atendo, tá? O pequeno, o médio. Diferente de você entrar numa. Eu tenho um grande amigo que atende a Bung. Você imagina, um outro mundo. Mas eu não atendo a Bung. Eu não trato com o CEO, com o CFO, com o CIO, com o C que for. Eu trato com o seu Zé, com a Dona Maria, com o filho do seu Zé, entendeu? O peão da fazenda. Então, assim, o meu mundo é esse. E na indústria, nas indústrias que eu trato, até tem um cartãozinho bonito lá. Mas quem que é? É o filho do dono. Entendeu? Não é o CFO, pode ser o que for, mas é o filho do dono, é o genro do dono, é o cunhado, é o dono, entendeu? É o seu não sei o que, é o seu João, é o seu. É por aí. Não é, né? Se eu aparecer num cliente meu de terno e gravata, botou a dor e puxar o mão, ele já vai falar, a primeira coisa, esse cara vai cobrar caro. Então a mentalidade você tem que. Eu tratei já com grandes empresas, né? Fiz muito direito empresarial. Então, assim, a mentalidade para entrar no agronegócio, ela tem que ser outra. Né? A gente usa o seu conhecimento para você, mas não tente ser assim, pomposo, né? Levar alguma coisa, porque não agrada isso a eles. Pelo contrário. Né? Você vê, eu vou no. A maioria dos meus clientes eu vou, quando eu vou eles sabem, né? Tem café pronto, esperando. Né? Aí você senta lá fora com ele, vai falar das vaquinhas que morreu, vai falar não sei o quê, da plantação, só que ele fala, a hora que ele começa a falar, aí você vai entendendo, você vê que tem um monte de oportunidade. Que ele deve no banco, você vê que ele tem problema de contrato, você vai começar a ver que ele tem tudo ali, da porteira para dentro, não falando da plantação dele, mas da empresa dele, ele tem o CAR dele está atrasado, o CCIR dele está atrasado, ele tem problema no ICMBio, ele tem auto de infração ambiental, que o pessoal confunde muito e acaba passando para a gente também direito ambiental, mas não é o foco, né? Mas tem muita coisa. O tal do Chico Mendes, ICMBio, pega muito pesado. Eu tive um problema muito grande com eles em Minas Gerais, numa propriedade, um cliente meu que acabou virando um ponto muito bom de Minas Gerais e ICMBio travou ele construir. Então, assim, você consegue enxergar, sabendo aquilo que você pode oferecer, quando você começa a conversar com ele, o seu leque abre e você consegue enxergar o que está acontecendo. Né? Você consegue ver ali soluções. Você fala assim, não, isso daqui dá para fazer isso, aqui eu consigo isso, e até se ele estiver quebrando, você consegue ver, não, eu tenho quem compra. Então, quando eu entro na porteira, eu identifico na prosa, como a gente fala, 1 hora de prosa, você consegue entender com perguntas-chave aquilo que você pode oferecer para ele. Que pode ajudar ele a curto, médio ou longo prazo, dependendo do que ele necessita. Mas não ter problema da porteira para dentro é muito difícil. Assim, o difícil é você conseguir ter essa prosa com ele. Né? Aí é que é a confiança, aí é que é o seu nome, mas problema produtor rural no Brasil, acho que você não vai encontrar um que não tem. Né? Ou ele deu alguma coisa em garantia e está perdendo, é sempre a mesma história. Sempre. Estou sendo executado no Banco do Brasil por causa da safra, porque choveu, ou porque é estiagem, ou porque é a peste. Meus clientes de laranja na região de Araraquara, é tudo por conta do Green, aquela peste que acaba matando, e ele não consegue pagar, aí deu o imóvel em garantia, o banco está executando, e o imóvel é um valor irrisório, é um valor muito grande, a dívida é um valor irrisório, perde imóvel, aí sempre vai mudando, mas os problemas dentro do agronegócio, mais ou menos, eles se
se falam. Vamos falar agora um pouquinho. Essa é o que está hoje, devido à crise, principalmente, devido ao que eu estava comentando com o James, a $1 a 6 por 1, é o que está tomando muito meu tempo, é onde o processo, não entendo o processo judicial, assim, o processo, o tempo da operação, ele é maior, mas é onde está o dinheiro gordo da coisa, né? Onde realmente a gente tem bons honorários, você não cobra só no final, você consegue ganhar, ter uma rentabilidade interessante e está muito aquecido. Que, gente, é compra e venda de fazenda. Eu nunca fiz compra e venda de fazenda e não sou corretor e não faço e não respeito a categoria, mas não gosto de tratar o corretor lá no Centro-Oeste. Ainda mais quando você chega com o dinheiro. Porque o que eu tenho hoje dentro? Por que compra e venda de fazenda? É o que eu falei para vocês, o dólar chegou a quase 6 por 1. Então, hoje eu atuo para um banco de investimento e atuo para um fundo de investimento, o banco e o fundo. Ambos buscam lucro, não querem saber do produtor, não interessa nada. O que ele quer é muita soja no chão, terra boa para plantar soja. Então, eu me relaciono nesse fundo, obviamente tenho contatos dentro, mas a pessoa direta do fundo e do banco é o engenheiro agrônomo, porque é esse cara que vai em loco. Né? Então, as negociações com grandes propriedades, para vocês terem ideia, nós estamos fazendo agora em curso uma propriedade em Canarana, norte do Mato Grosso. São 4.000 hectares de soja plantada. Nós estamos negociando isso desde julho. Mas assim, aí que tá, né? Eu ia falar é chato. Para mim, né, para quem gosta, é ótimo. Porque desde julho eu tenho honorários desse processo. Por quê? Qual que é a minha função e a função nossa do advogado, vamos dizer, num processo de compra e venda de uma fazenda em Canarana? Obviamente, onde ela estiver. Primeira coisa, eu levanto toda a capivara da fazenda. Então eu tenho lá no cartório, eu tenho um correspondente, alguém que vai me levantar tudo. CAR, CCIR, a matrícula, obviamente. ICMBio, Chico Mendes. Eu vou levantar passivo fiscal, passivo trabalhista, tudo que tem. Por quê? Qual que é a minha função nesse negócio? Selar o cavalo para o fundo. Tá? Porque assim, o engenheiro agrônomo, que é o meu parceiro, cuida de ir lá e ver a argila, ver índice pluviométrico, ver latitude, ver logística de entrada e saída de caminhões. Eu vejo o que? Olha, essa fazenda ele tem uma empresa de recuperação judicial que pode afetar esse bem, porque normalmente são fazendas grandes, eles são empresários de outros ramos. Então eu tenho a minha função é que levantar toda essa documentação, fazer análise de tudo, dos sócios, para poder selar para o cavalo profundo, para o banco, ou um family office, que eu acabo trabalhando para eles na região de Marília, interior do estado de São Paulo, que são investidores, uma família que está comprando. Então, assim, eu trato para eles, deixo a bola redonda, mesmo assim, depois, no caso do banco e do fundo, como eles estão fora, isso vai para lá, ainda fica um tempo, eles levantam tudo aquilo que eu levantei, eles vão lá e peneiram mais ainda para poder fazer a compra. Só que aí, a partir do momento que eles me ligam e falam assim, doutor, nós estamos vendo uma fazenda em Canarana, precisamos fazer o processo lá, ou eu identifico, tá? Na grande maioria das vezes, eu identifico, eu tenho parceiros no Centro-Oeste, porque eu sei que o fundo hoje busca o quê? Eu tenho aqui, posso passar para vocês e para quem tiver interesse. Eu tenho aqui, olha, a gente procura X com tantos mil hectares, tanto aberto, localização, tal. Aí o James fala para mim, tem essa propriedade aqui. Você está direto com o proprietário? Como que está aí? Vamos assinar com ele alguma coisinha, uma autorização e vamos começar a trabalhar. A partir desse momento, eu ligo aqui meu taxímetro. Então vamos pensar, para fazer isso tem um custo para fazer, porque aí nós estamos trabalhando, quem me contrata é o banco, eu não estou do lado do produtor, eu não estou do lado do cara fazendo, eu estou do lado de quem paga. Então, para o meu trabalho, se esse trabalho demorar um ano, dificilmente algum mês eu não vou ter algum honorário advindo desse trabalho, porque ele sempre vai precisar de alguma coisa e isso é cobrado, aí cobra por hora, cobra-se como cada um considera melhor, por tabela da ordem, seja pelo que for. Mas isso vem tomando e toma o meu tempo hoje. Eu posso falar para vocês,
compra e venda de fazenda, 60% do meu tempo hoje eu faço verificação de documentos e busco propriedades. Por quê? Porque nós ganhamos, que eu vou falar, eu nem falei isso para vocês, porque eu não tenho um escritório de advocacia, eu tenho um escritório de assessoria em agronegócio. Né? Esse é o meu KENAI, não é como advogado. Eu tenho uma assessoria em agronegócios. Então nós ganhamos ali nossos honorários pelos trabalhos que eles falam, o fundo fala, o job agora é esse. E aí para esse job você vai falar, eu cobro tanto para fazer, agora nós temos que fazer isso. Enquanto em parceria aí com o engenheiro agrônomo, e lá no final é a cereja do bolo, a gente participa da venda da fazenda. Então ele vai falar assim, olha, doutor, para essa venda aqui, a gente consegue fazer X% de honorários quando for vendida a fazenda, o senhor consegue diminuir agora. Então é um trabalho interessantíssimo, difícil de fazer no seguinte termo. Tem muita fazenda à venda. Não tão poucas, mas poucas boas fazendas. Mas o mais difícil é a figura do corretor. Né? Então você tem uma corda de caranguejo até chegar no proprietário dessa fazenda. E isso atrapalha 100%. Então hoje eu consegui na minha rede que eu tenho, pelo menos uma pessoa só até o dono da fazenda. Porque essa negociação ela se dá 70% presencial e 30% por WhatsApp e por e-mail. Eu vou mandar as informações que eu preciso, que eles me solicitam iniciais, eu passo isso para eles. Tem interesse? A gente assina, eles pegam um aviãozinho deles e descem em loco. E aí vai conversar frente a frente fazendeiro. Quem está comprando uma propriedade de 70 milhões, não manda recado, não sou eu que faço oferta. Isso ele vai lá no curral do cara e vai falar assim, olha, é X. Então, para vocês terem uma ideia, o que é normal no agronegócio? Essa propriedade em Canarana, o valor é de 38 milhões de reais. Como que se vende no agronegócio? É normal isso? Um outro produtor estava comprando, e aí ele ia pagar 18 à vista, 10 milhões em 2021 na safra, 10 milhões em 2022 na safra. Negociação altamente normal dentro do agronegócio. O fundo, por ser fundo, não pode parcelar. Então o fundo chegou e falou, te dou X hoje para transferir a escritura. Então é muito interessante, tá? Porque são valores consideráveis, onde a gente consegue ter uma participação interessante e se ganhar em todo o processo. Porque quando você começa a fazer vamos falar, a due diligence, que é chamada, né? Eu não chego a fazer tanto uma due diligence porque eu não entro na parte financeira. Mas assim, esse levantamento, vão surgindo coisas. Assim, então a pessoa faz o CCIR, aí está desatualizado, aí você envolve um agrônomo, você tem que envolver um contador, trazer para o negócio, e todo mundo se cria uma equipe, que é o que eu tenho hoje, para fazer o trabalho. Porque todo mundo tem pressa, então assim, para fazer esse trabalho a gente tem hoje, principalmente contador, que é a contabilidade no agro, ela é muito diferenciada, então eu gosto muito, tenho uma confiança muito grande no meu contador. Então ele é engenheiro agrônomo e foi gerente do Sicredi por 8 anos e trabalhou na junta comercial. Então ele conhece, rapaz, ele conhece muito e me assessora muito bem nisso. A gente fez até alguns eventos já junto, que é muito bacana. Então, gente, basicamente, eu acho que é isso, acho que até deu tempo, não sei se eu passei, mas o que eu queria passar para vocês era isso. O principal e o mais difícil do agronegócio, o agronegócio tem muita oportunidade, mas muita, muita. Tá? Você vê, eu não falei para você, mas eu faço contrato de compra e venda de gado, importação de sêmen de cavalo. É um absurdo o universo. Agora, a dificuldade do agronegócio é você ter a confiança do produtor. Né? Primeiro, chegar. Como que eu chego? Artigo. Não é só ou indicação, obviamente. Tenho na família, eu tenho um amigo que vai me indicar, mas numa escala maior, vamos assim dizer. Artigos. Levar conhecimento. Tá? Isso através de cooperativas, através de portais, é a maneira mais fácil. Gravar um programinha, né? Esse banco que eu represento, que se chama Chatsworth, é um banco de Nova York, ele está semana sim, semana não, no Terra Viva. Eu não sei se eles pagam, se eles não pagam, não sei como que funciona, mas ele está sempre em programa. Então, o diretor, que é um italiano, que acabou fazendo GV no Brasil, um MBA, para entender melhor do agro e atuar. Então, assim, como que a gente chega? Qual que é
o caminho até dentro da porteira. Realmente é você participar de grupos. Hoje eu falo grupo até de WhatsApp, porque cada artigo que sai meu, eu passo por uns grupos, né? Eu sempre estou compartilhando, e isso tem retorno. Então eu tenho um grupo de pecuária, tenho um grupo de equinos, tem grupo de pessoal que planta soja, eu faço parte desses grupos. Palestrinhas, apresentações, Associação Comercial de Olambra, flores, né? Produtores fortes. Flores são pequenos, médios produtores, mas a cooperativa é gigante. É a que maior exporta flor no mundo, é a cidadezinha de Olambra, e tem a Olambra 2 lá perto de Itapeva, mais perto do Paraná. Mas aqui eu vou falar sobre sucessão. Né? Meu artigo, eu vou mandar, para depois eu mando até para o James, meu artigo de sucessão sai esse final de semana no jornal de Olambra. Então, jornaizinhos de cidades que são cidades agro. Eu estou no programa de rádio de Jaguariúna, a cooperativa, por quê? É a gente criar um nome dentro do agro. Porque a confiança no agronegócio, obviamente que em tudo, mas no agro eu acho que ela ressalta muito mais do que nos outros. Porque realmente o pessoal foi enganado, teve muita gente judiada, eles têm muito problema, muito mesmo. A partir do momento que você começa a conversar, eles não têm sucessão, a maioria das vezes os filhos não estão próximos, é um dos motivos que eles saem do negócio, porque o filho foi estudar fora e não voltou. Alguns voltam e dão um up, né? Dá aquele coice na propriedade, a propriedade vai. Mas, assim, gente, se aproximar, para quem quer estar no agro, eu cresci assim, né? Falar cresci do meu jeito aqui, sabe? Mas o artigo te leva até ele. Né? Se vocês virem até no Jus Brasil aí, eu tenho muito sobre agro. Então, falar só de agro, eu acho que é o que nos leva lá. E é um mercado que tem espaço para todo mundo, que fatura cada vez mais em diversos seus aspectos do agronegócio. Foi, é e vai ser sempre um bom negócio para nós advogados. James, eu acho que é isso daí.